Glória a Deus. Mais uma vez, graça e paz, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus, ou conectar a palavra de Deus, ou acessar a palavra de Deus. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Enquanto eu vou me posicionando aqui, os irmãos vão abrindo a Bíblia em Mateus capítulo 14. E nós vamos ler o texto aqui, o verso 23. Eu vou fazer a leitura desse texto. Você pode deixar a Bíblia aberta? Você pode deixar a Bíblia aberta nesse texto? Aqui. Muito bem. Nós vamos ver aqui Mateus capítulo 14, o verso 22. Irmão, esse texto, nós vamos ver algumas lições desse texto. Então você pode deixar a Bíblia aberta enquanto a gente vai aqui falando algumas questões desse texto que a Bíblia vai trazer para nós. Primeiramente, agradecer a Deus de poder estar aqui com os irmãos mais uma vez. Os irmãos sabem que sempre que é possível, a minha esposa Miriana, o Abra Raquel, nós viemos aqui para estar cultuando com os irmãos. Uma satisfação muito grande estar com os irmãos aqui, que o Senhor continue nos abençoando a vida do pastor Moisés, a irmã Roseli, a cada um dos obreiros irmãos. Que Deus abençoe a cada um de forma poderosa e especial. Glória a Deus. Eu estou usando aqui o celular e o fone de ouvido porque eu não enxergo, não tenho nem percepção de luz, então eu não enxergo absolutamente nada. Então, por isso que eu uso a Bíblia pelo celular juntamente com o fone, tá bom? E de vez em quando eu vou pegar o fone e vou colocar assim no ouvido, mas é para ver as horas, tá bom, irmãos? Avisando para os irmãos, esse pregador ficar no zap aí pregando, como assim? Só para ver a hora, tá bom? Mateus capítulo 14, o verso de número 22, o 22 diz assim, logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele do outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Bem, esse texto aqui já vai trazer para nós aqui bastante ensinamento, e eu queria que você marca o texto, pega esse texto, coloca aí o dedo nele aí, marca ele, e abre lá em Mateus capítulo 8, enquanto a gente vai entendendo algumas verdades aqui. A primeira coisa, eu vou até já desligar aqui o celular, a primeira coisa que a gente vê nesse texto, dá um resumão desse texto, é que ele vai, depois que Jesus curou algumas pessoas, depois que Jesus multiplicou peixe e pão, aí diz o verso 2 que ele obrigou os discípulos a entrar no barco e passar para o outro lado. Eles estavam ali no lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, ou Lago de Tiberíades. Eu vou falar Mar da Galileia para ficar mais fácil. Mas é o mesmo local. Era um lago bem grande, então era chamado de Mar da Galileia, Lago de Tiberíades, Genezaré, enfim. E Jesus pediu para que eles passassem o outro lado e fossem lá para a cidade de Gadara. Lembra lá do Gadareno? Naquela cidade de Gadara. E no percurso, Jesus ele não foi junto com os discípulos, Jesus foi orar no monte. E aí ele ficou, enquanto os discípulos foram atravessando aquele trecho do mar, para o outro lado, lá em Genezaré, Jesus foi orar no monte. E diz o verso 25, que Jesus orou até a 4ª vigília da noite. O que é isso? Jesus orou a noite inteira. Porque para nós aqui o dia ele vira à meia-noite. Mas para os judeus nessa época, o dia virava às 18 horas. Então a noite era contada das 18 horas até as 6 horas da manhã do outro dia. Então, essa questão de dividir a noite em 4 partes, pois que fala a 4ª vigília da noite, porque tinha aquela questão dos soldados romanos fazer a troca de turno. Então, era muito comum esse negócio de primeira vigília, segunda vigília, por conta dessa troca de turno. O que Mateus estava dando aqui era uma informação de que Jesus orou a noite inteira. Se falasse que ele orou 2 vigílias, 3, ou a partir da segunda, terceira, a gente já ia saber qual era o horário em que Jesus estava orando. Nesse caso, o verso 25 diz que Jesus estava orando a noite inteira, porque ele orou até a 4ª vigília da noite, e depois foi encontrar com os discípulos, porém ele foi andando sobre as águas, verso 26. No verso 26, quando ele foi encontrar com os discípulos,
Os discípulos assustaram, acharam que era um fantasma, gritaram, ainda estava escuro e também estava bem ruim a situação climática. E eles não conseguiam chegar do outro lado, levaram a noite inteira e mesmo assim ainda não conseguiram chegar do outro lado. E aí Jesus se apresenta no verso 27, não, não é um fantasma, sou eu, tenha bom ânimo e tal. Versículo 28, Pedro, bom, já que é o Senhor, então deixa eu ir encontrar com o Senhor sobre as águas. E aí Jesus no verso 29, então vem Pedro, pode vir. Pedro levanta, começa a andar, verso 30, ele sente medo, ele afunda. No verso 31, Jesus estende a mão, tira ele, ainda dá uma dura nele, fala, você não tem fé, homem de pouca fé, vem cá, dá a mão para ele, tira ele dali. E eles entram no barco e tudo se acalma, e eles chegam no destino, do outro lado, verso 33, eles louvam a Deus, chegam do outro lado, e quando chega, tem uma multidão, aí o verso 34 até o último, que é o verso 36, onde vai acabar, dizendo que tinha uma multidão esperando Jesus para ser curado, para ser liberto, e eles recebem ali a cura e a libertação. Razoavelmente, esse é um resumo do texto, só para lembrar, quem já leu, quem não leu, depois leia com mais calma, e você vai tirar muitas coisas interessantes desse texto. Por que eu falei para você abrir lá em Mateus capítulo 8? Porque esse texto é muito parecido com a história que está em Mateus capítulo 8, a partir do verso 23. Olha só, é bem parecido. Jesus entra, versículo 23. Jesus entra no barco e os seus discípulos o seguiram. Depois se levanta uma tempestade, os discípulos, Jesus está dormindo no barco, Jesus é despertado pelos discípulos, Senhor, nós vamos morrer, não se importa que pereçamos. Aqui, obrigado, Deus abençoe. Não se importa que vamos perecer. E aí os discípulos, Jesus acorda, repreende primeiro os discípulos. É interessante, né? Jesus repreende primeiro os discípulos para depois repreender o vento. Repreende os discípulos, depois repreende o vento, repreende o mar, e ali tudo se acalma. Versículo 28, eles chegam do outro lado. E, para não bastar, imagina, né? Depois de tanta angústia, tanta situação ruim, difícil ali, que eles estavam vivendo, passando ali aquele momento de uma sensação de morte, achando que ia morrer, porque eles falaram, né? Senhor, nós vamos morrer, o Senhor não se importa que vamos morrer, então uma sensação horrível de morte. E mesmo nessa sensação, depois que passou tudo isso, imagina, agora chegamos, graças a Deus, que bom, chegamos em terra firme, graças a Deus. Bom, para não bastar, quando ele chega em terra firme, tem lá um homem nu e em possesso, que nada segurava esse homem, e aí esse homem apavora a cidade inteira. Chega lá, Jesus expulsa o demônio desse homem, e aí fala, aí sim, graças a Deus, que bom, Jesus, agora sim, estamos em paz. Quase a gente morre no mar, quase esse homem vai bater em nós, e agora, ainda bem, está tudo em paz agora. Não, já não bastando isso, aqueles moradores da cidade de Gadara expulsam Jesus e os seus discípulos. É só olhar ali em Mateus capítulo 28, Mateus 8, depois ali do verso 30, e depois de tudo que aconteceu, ainda Jesus e os seus discípulos são expulsos da cidade. Bem, por que eu estou fazendo essa comparação? Por que eu estou comparando esses dois textos? Porque, primeiro, que é parecido. O quadro, a situação geral, o plano de fundo é muito parecido. Mas tem uma coisa que a gente deve observar, que um linka com o outro. Um faz um link com o outro. E que é? Verso 22, Mateus 8, 23, aliás. Mateus 8, 23. O que está dizendo? Quem pode ler para nós em voz alta? Enquanto eu vou disfarçando e vou bebendo água aqui. Mateus 8, 23. Lê para nós alguém. Então, olha só, obrigado, irmão. Olha só o que aconteceu. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Simples assim. É simples assim. Só que daí, ao andamento, acontece tudo que eu já falei, a tempestade, sensação de morte, chega lá em terra firme, encontra o demoniado, o demônio vai embora, mas eles são expulsos da cidade. Irmão, é uma série de problemas. E aí,
chega, aí volta lá no capítulo 14, chega o capítulo 14. Jesus vai falar para eles passar o mar de novo, no mesmo trecho, para chegar na mesma cidade. Mas só que daí eles têm uma experiência, certo? A experiência que a gente acabou de ver aí, no capítulo 8. E aí, meus irmãos, a situação muda um pouco de quadro. A situação muda um pouco. O que está escrito no verso 23, a gente leu, mas agora com essa informação que eu passei, o que está escrito aí? Só no verso 23. Leia alguém para a gente aí, verso 23. 14 e 23. Isso, o 14 e 23. Eu falei 23, 22, desculpa, 22. 22, desculpa. Olha só que interessante. No versículo 23 lá de Mateus 8, Jesus entrou no barco e os seus discípulos seguiram. Simples assim. Agora, no capítulo 14, verso 22, que o irmão leu, Jesus ele insiste. Algumas Bíblias, como a minha que eu li aqui, está dizendo Jesus obriga. Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco. Em outras versões, impeliu, insistiu. O quadro é diferente. O que os discípulos faziam? Vocês vão passar o mar aqui, vão chegar do outro lado. Vai lá naquela cidade, lá de Gadara. Opa, peraí, Jesus. Parece um déjà vu, né? Peraí, eu já vi essa cena aí. Não, a gente não vai, não. Não, vocês vão sim. Não, Jesus. Não, vamos não. Você vai com nós? Não. Dessa vez eu não vou. Eu vou depois. Da outra vez ele estava dormindo, mas dessa vez nem no barco Jesus estaria. Não, Jesus, nós vamos não. A Bíblia diz, algumas versões vão dizer, né? Jesus obrigou eles a entrar no barco, impeliu, insistiu para que eles entrassem no barco, porque eles não queriam entrar. E aí a gente já entendeu por conta de uma experiência que eles tiveram antes de passar o mar, de passar tudo aquilo, e ainda do outro lado enfrentar o demônio, ser expulso da cidade, e agora vai se repetir? Não, Jesus, não vamos não. Mas vocês vão. E eles entraram no barco. E aí, irmão, eu já aprendo uma lição logo de cara aqui. Que as experiências passadas não devem bloquear os nossos objetivos. Que as experiências passadas não devem me impedir de obedecer uma ordem do Senhor. As experiências passadas não podem fazer com que eu deixe de prosseguir, de seguir, de fazer. Assim como os discípulos aqui, por conta de uma experiência, não queriam entrar no barco e ter o mesmo trajeto, a mesma experiência. Eles falam, não vamos. Vão sim. E aí, a gente vê aqui que hoje, na nossa vida, há muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que por conta de experiências que tiveram no passado, às vezes acabam não querendo mais, por medo, por qualquer outro motivo, não querendo mais ter, pensando que pode ser que passem por aquela experiência novamente. Por exemplo, às vezes a pessoa teve aí eu já vi, por exemplo, pessoas dizendo assim, irmão, que bonitinho filho e tal, vai ter outro? Deus me livre. Eu não vou ter nunca outro filho, mas Deus me livre que eu vou ter filho. Porque às vezes a experiência da criação do filho foi ruim, da filha do filho, foi ruim, foi doloroso, foi complicado, teve, enfim. E a pessoa fala, eu não quero mais ter filho, não, mas Deus me livre que eu vou ter outro. A experiência não foi boa, e aí a pessoa não quer mais ter. Tem pessoas que tiram carta de motorista e passam por algum momento ruim, ou de assalto, ou de acidente. Falam, eu nunca mais dirijo na minha vida. E pega a carteira e nunca dirige nunca mais. Tem pessoa que entra num relacionamento, um relacionamento abusivo, ou o que quer que seja,
seja relacionamento de amizade, ou seja relacionamento matrimonial, o que seja. E, às vezes, tem mágoa, tristeza, traição ou qualquer outro tipo de situação ruim no relacionamento. E aí a pessoa fala, eu nunca mais vou casar. Eu nunca mais vou me chegar perto de uma pessoa. É só amizade ali. Eu não quero mais ser amigo de ninguém, não, porque meu amigo não foi fiel comigo, me traiu. Eu nunca mais quero amizade séria, não. Agora, assim, é só coleguismo, é só colega. Eu não quero mais, não, porque eu abri meu coração, achei que a amizade era séria e não deu certo. Ou no casamento, não, e quantos anos dedicados ao casamento e agora não vai casar? Não, vou ficar ali só namorando, né? Vou ficar ali só ali. E, né, mas não vai casar? Não, acho que não. Né? Por quê? Por conta de traumas, dificuldades, problemas que teve no passado e a pessoa, por conta disso, tem que prosseguir de caminhar. Mas como nós vimos, não deixe os traumas, os problemas passados interferir nas suas decisões futuras, nos seus planos, nos seus sonhos. Amém, queridos? Continuando aqui, a gente percebe que depois Jesus despediu a multidão, foi orar, ficou a noite inteira orando, como eu falei. E aí, ele vai encontrar com os discípulos, verso 26. E uma coisa interessante, né? A gente, às vezes, na caminhada, já é uma próxima lição aqui também, né? Que na caminhada, a gente fala assim, ó, vai e atravessa e vai lá para o outro lado, chega lá em Gadara. Beleza? Eles têm uma ordem. Qual é a ordem? Pega o barco, entra no barco e vai até o outro lado, lá para a cidade de Gadara. Essa era a ordem de Jesus. Esse era o objetivo deles, de chegar até a cidade de Gadara. O interessante, né, que Jesus ele não fala o que vai acontecer, ele só dá uma ordem. Pega o barco, entra e vai para o outro lado. Simples assim. Pega o barco e vai para o outro lado. Seria bom, né, se Jesus falasse assim, ó, então, seguinte, vocês vão pegar o barco, na hora que vocês vão atravessar, fique esperto, porque vai ter uma tempestade, vocês não vão conseguir atravessar, eu não vou estar junto, vocês vão ficar desesperados, mais uma vez passar por aquela sensação de morte. Mas fica despreocupado, eu vou chegar, vou andar sobre as águas, vou encontrar com vocês, não é um fantasma, não se assustem, que eu vou chegar, sou eu, vou entrar, vai estar tudo em paz e a gente vai chegar do outro lado. Era mais fácil se fosse assim, né? Seria bem mais fácil. O negócio, irmão, que na vida não é assim. Entre o planejamento, o cumprimento do planejamento, tem toda uma história, meu irmão. Entre o nascimento e até o cumprimento de qualquer promessa, de qualquer objetivo, de qualquer coisa na vida, irmão, tem uma caminhada, tem uma história, e nem sempre ela é boa. Seria fácil se Jesus desse uma revelação para a gente, quando a gente levantasse, fala, então, ó, bom dia, meu servo, minha serva, você levantou, mas é melhor você se apressar, porque hoje o ônibus vai estar lotado, o pneu do carro vai furar, hoje vai ter greve do trem, o patrão não está legal hoje, ele não acordou bem. Seria maravilhoso se a gente tivesse um relatório do dia, ou da vida, mas não tem, meus irmãos. E na vida, a gente vai ter que ir passando, até chegar do outro lado, mas a gente não sabe o que vai ter no meio. A gente não sabe o que vai ter no meio. E eu falo isso porque não é só na vida. O problema é quando a gente leva isso também para a vida cristã, para a nossa vida com Cristo. Qualquer ponto aqui que a gente tratar, por exemplo, falei do trauma. É horrível quando a pessoa também fala, ô irmão, vamos para a igreja. Ah, irmão, não, assim, de vez em quando eu vou, eu gosto de visitar. Ah, sabe por quê? Porque eu tive um problema lá, uma igreja que eu estava indo, com a liderança, então assim, sabe, não é legal, assim, eu não quero muito ficar ali, ter um compromisso. Ali eu vou de vez em quando ali e tal, mas você entende? Traumas que impedem da pessoa seguir, da pessoa ser o que ela poderia ser, de estar onde ela poderia estar, onde o Senhor
gostaria que ela estivesse. E nesse caso a mesma coisa. A pessoa fala, não, eu não vou, eu não quero, não, mas vamos, não, sabe o que é? Irmão, entre o pedido de Jesus e o cumprimento de chegar do outro lado, teve toda essa caminhada que a gente já sabe como foi. E foi bem intensa. Foi bem difícil. Na vida é assim. Quando você fizer um plano, uma carreira, um curso, ou até mesmo na vida cristã, quando nós seguimos ao Senhor, não espere que tudo será bom o tempo todo. Há momentos maravilhosos, há momentos de bênção maravilhosos, mas também vai acontecer no percurso momentos que não são tão bons, perdas, momentos difíceis, chatos, mas tudo isso faz parte da vida e a gente tem que continuar caminhando. Tem que continuar mirando para o alvo e seguindo. E, além disso, depois que Jesus ele foi andando sobre as águas, verso 26, os discípulos, quando olharam, possivelmente ainda estava meio escuro, né? E aí os discípulos viram aquele vulto andando em cima das águas e começaram a gritar. É um fantasma. E começaram a gritar. E é interessante que daí Jesus ele se apresenta no verso 27. E aí eu aprendo mais uma lição. Na hora da dificuldade, na hora da situação, meus queridos, é muito comum que as pessoas acabam perdendo o discernimento das coisas. Então, no momento da tribulação, no momento da dificuldade, no momento em que vem a prova ou qualquer situação, em qualquer área da vida, seja na igreja, ou no casamento, ou na amizade, ou no trabalho, ou na faculdade, no ministério, onde for, aprenda a ter discernimento, a olhar as coisas como as coisas são, não como parecem ser. E eu digo isso porque quantas vezes, até na família, às vezes acaba acontecendo um problema, e a gente que está de fora, vocês sabem disso, que a gente que está de fora, a gente sabe qual é o caminho que a pessoa deve tomar. E a gente chega na pessoa e fala, olha, vai por aqui, vai por esse caminho, não faz isso não tome essa decisão. E a pessoa parece que não ouve, a pessoa se fecha, não, eu vou fazer, mas não faz isso. Aí a pessoa insiste em fazer. Vontade de pegar o chinelo e dar uma chinelada, irmão. A pessoa não ouve. Você quer dar um conselho, você quer fazer com que a pessoa enxergue aonde a pessoa tem que ir, o que ela tem que fazer, e parece que ela não enxerga. E isso acontece muito. Eu não sei se acontece. Na família dos irmãos não acontece. Eu acho que é só na minha que acontece isso. Não é possível. Eu acho que é só comigo. Não é possível. Dá vontade de dar uma cintada, uma chinelada. Acorda. Olha, veja bem. Analisa. Presta atenção. E a pessoa não vê, não enxerga. É um fantasma. Não é fantasma. É Jesus. Mas é um fantasma que está vindo. Não é Jesus que está chegando. Na hora da prova, na hora da dificuldade, da situação difícil, tome cuidado, aprenda a ter visão, discernimento, aprenda a ver as coisas, a enxergar as coisas como elas são e não como elas parecem. Porque senão você vai ter medo à toa, você vai gritar, vai ter medo de algo que não é real. Mas algo que é maravilhoso aqui de Jesus, verso 37, ele se apresenta, olha, não tenham medo. Aí ele fala, olha, sou eu. Não temais, tenha bom ânimo. Não é o que está o verso 27? Sou eu, tenham bom ânimo. E aqui mais uma lição, irmãos. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque não é à toa que Jesus falou para os discípulos ter bom ânimo. E não é a primeira vez que ele fala isso nem para os discípulos e nem para outras situações. Por exemplo, quando aquele homem, lá em Marcos, capítulo 5, lembra do homem lá do telhado, teve que abrir o telhado, aquela coisa toda. A primeira coisa que Jesus falou antes de curar aquele homem, Jesus falou, filho, tenha bom ânimo. Porque é muito comum que as pessoas, em meio a qualquer situação ruim e difícil, as pessoas fiquem desanimadas. Irmão, sem ânimo,
você não consegue dar o próximo passo. Sem ânimo, você pode ter o melhor emprego, a melhor família, a melhor igreja, o melhor pastor, saúde, dinheiro, você pode ter o que você quiser. Se você não tiver ânimo, você não segue. No barco, se você não tiver ânimo, você não consegue mais remar. Você não tem forças para remar. Você para de remar, você quer desistir. Não é à toa que Jesus falou para eles, tenham bom ânimo. Muitas vezes Jesus falou para muitas pessoas que foram curadas, antes ele falou, filha, tenha bom ânimo. Filho, tenha bom ânimo. Porque sem ânimo, você pode estar diante de Jesus, mas a coisa não vai acontecer. Porque você vai estar fechado. Você vai estar sem vontade de dar o próximo passo. Sem ânimo, ninguém dá o próximo passo. Com situação ruim ou boa. Se não tiver ânimo, você vai querer largar o remo. Você vai querer parar de remar. E Jesus disse aqui, ei, sou eu, tenham bom ânimo, tenham ânimo. E aqui, irmãos, eu quero dizer para vocês, tenham ânimo, vamos ter ânimo. Se a gente não tiver ânimo, não adianta ter nada de bom na vida, ou a gente não consegue enfrentar as dificuldades da vida. Para isso nós precisamos de ânimo. Amém, queridos? E uma coisa interessante que acontece no verso 28, que daí Pedro ele fala, ô Jesus, então é o Senhor então? Já que é o Senhor, então eu vou fazer o seguinte, eu quero encontrar o Senhor andando sobre as águas também. Oh, que maravilha, né? Pedro corajoso, que homem corajoso. Olha que homem corajoso. Saiu do barco e foi encontrar com Jesus andando sobre as águas. Bom, a gente já sabe o final da história, não é? Ele se deu bem? Não, não se deu bem. É claro que ele não se deu bem. Porque as pessoas têm a ilusão de que elas conseguem encontrar Jesus fora do barco. E é bem complicado tentar encontrar Jesus fora do barco. Porque fora do barco tem perigos, fora do barco tem água, fora do barco tem vento, fora do barco tem uma série de riscos. A pessoa, ao invés de esperar Jesus chegar no barco, a pessoa quer sair do barco para encontrar Jesus. Irmão, não existe isso. Isso não é ato de coragem. Isso é desafiar a própria fé. E não deu certo. Tanto é que Jesus falou para ele, homem de pouca fé. Jesus teve que estender a mão para ele e tirar ele dali. Porque, irmão, não dá, é risco. É um risco muito grande. Você achar que pode viver fora do barco e ainda olhar para Jesus e ainda seguir Jesus. Ah, não, eu estou indo diante de Jesus. Fora do barco, meu irmão? Pensa bem, está certo isso? Você quer mesmo encontrar Jesus fora do barco? Uma hora não vai dar certo. Uma hora isso vai dar errado. Já aconteceu e a gente tem que ver o exemplo e pensar bem. Você tem certeza que você quer continuar fora do barco? Eu estou falando da vida, eu estou falando de ministério, eu estou falando de cristianismo, eu estou falando de igreja, eu estou falando de propósito. Não saia do barco. Fora do barco, uma hora vai dar errado. Tanto que deu. E tanto deu errado que é uma coisa interessante. Aí eu gostaria da ajuda dos irmãos novamente. Vamos verso 30. Vou beber mais uma água aqui. Verso 30, quem pode ler para nós aí? Olha o que aconteceu para que ele viesse aqui. Versículo 29. Vamos ler o 29, verso 29. Irmão, ele estava andando sobre as águas. Mas o texto disse que ele sentiu medo do vento. Engraçado isso, né? De cara eu já ia ficar... Quer dizer, eu nem ia sair do barco de medo. Eu não ia jamais sair do barco. Mas ele saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Incrível. Maravilhoso, lindo. Mas aí ele começou a bater um vento ali. Ele sentiu medo do vento.
Ele andando sobre as águas e sentiu medo do vento. E foi esse medo do vento que fez com que ele duvidasse e afundasse. E interessante que aqui eu aprendo que às vezes a gente tem muita coragem para fazer muita coisa. Mas a gente tem que tomar cuidado com problemas ou provas ou situações paralelas. Porque a gente às vezes tem muita coragem de enfrentar uma situação, aí vem uma outra do lado que a gente não está esperando, e a gente é bem corajoso para enfrentar uma coisa. Mas quando chega outra e bate, aí a gente, bom, aí é a gota d'água, bom, aí eu já não aguento mais não. A água eu até ando, eu até consigo enfrentar a água, mas agora o vento, irmão, aí o vento já está pedindo muito. E eu vejo muita gente que é assim, irmão. Muita gente que é corajosa, firme para muita coisa. Mas diante, às vezes, de uma situação, diante de um problema outro qualquer, a pessoa perde as forças e desiste. E quer desistir e acaba caindo. Então, na hora dos problemas, das situações, na hora das circunstâncias da vida, na hora de algum problema, alguma situação, seja no ministério, seja na vida, tome cuidado com os problemas paralelos. Tomem cuidado com aquilo que pode vir de um lugar onde você não está esperando. Às vezes você tem peito para enfrentar algo, mas acaba cobrindo um lado e descobrindo o outro. Pedro ele teve muita coragem de andar sobre as águas, mas quando ele viu o vento, ele desistiu. E ele caiu, e foi o que ele afundou. Mas quando ele afundou, estamos caminhando para o fim, verso 31, disse que ele, ali quando ele afundou, ele pediu socorro ao Senhor. O Senhor estendeu a mão, é claro, né? Deu um sermão em Pedro. Falou, homem de pouca fé, pequena fé. E ali Jesus estendeu a mão e tirou ele dali e voltou com ele para o barco, que era o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Jesus tirou ele dali e voltou para o barco. E nós aprendemos mais uma lição, irmãos. Na hora de qualquer situação, peça ajuda. Não tenta nadar, sair sozinho, porque é complicado. Já que deu errado, já que você tentou, achou que dava certo e se deu mal, peça ajuda. Seja humilde de levantar a mão, de estender a mão para alguém segurar e puxar. Muitas pessoas acabam não saindo mais da situação que estão, seja ela qual for, porque não tem a humildade, a hombridade de estender a mão e pedir socorro. E falar, me ajuda, ora por mim, me dê um conselho, me oriente. Muitas pessoas acabam, às vezes, se perdendo, porque ao invés de buscar ajuda, quer continuar na sua decisão. Não, é melhor assim, não. E aí a pessoa acaba se perdendo. Mas olha o que aprendemos aqui. Para você entender, quando vier alguma situação, saiba estender a mão e pedir ajuda e pedir socorro, conselho, o que for. Mas peça ajuda. Certamente, alguém vai estender a mão, te puxar e levar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Amém, queridos? Para encerrar, depois de tudo isso que a gente entendeu, tem mais duas coisas importantes aqui. A primeira, quer dizer, a gente aprendeu várias coisas aqui, mas outra coisa importante aqui. Em tudo isso que eu disse aqui, em toda essa situação, da gente não dar crédito para experiências passadas, mas olhar para o foco, saber que no percurso a gente vai ter situações difíceis. Tudo que eu já falei aqui, ter visão na hora da situação, ter discernimento, enxergar as coisas como elas são, não sair do barco. E se der algum problema errado, peça ajuda. Em tudo isso que a gente viu aqui, tomar cuidado com os problemas paralelos. Para que isso tudo? Nós temos que ter essa atenção. Porque o verso 33 diz que quando tudo isso aconteceu, toda essa circunstância, todo esse contexto aconteceu,
No final da história, verso 33 diz que eles louvaram, adoraram ao Senhor. Não está escrito aí no 33? Eles adoraram ao Senhor. Irmão, independente da situação da nossa vida, o Senhor deve ser adorado, Ele deve ser louvado. Independente de qualquer circunstância da nossa vida. No final, tudo é para a glória de Deus. Vamos ficar em pé que eu quero encerrar com uma oração, mas eu quero encerrar com o último ponto também. O último ponto, lembra que eu falei lá de Mateus 8? Quando eles chegaram lá, tinham um endemoniado, aquela situação toda. Aqui, não. Quando eles chegaram, o que eles encontraram lá? Um endemoniado? Não. Eles encontraram uma multidão esperando para ser libertos, curados, ouviram uma palavra. Eles estavam ali, uma multidão, esperando Jesus, esperando os discípulos para serem curados. E é o que aconteceu. Foram libertos e curados pelo Senhor. E sabe o que eu aprendo aqui? Não é só porque o final da história deu errado em algum outro momento, significa que todo final tem que ser igual. Não é só porque você teve uma experiência ruim e terminou de uma forma ruim, quer dizer que as outras também terão o mesmo fim. Não. Às vezes os problemas podem ser até parecidos. É a tempestade, é mar, é o barco, até parecido. É o mesmo trecho, é a mesma cidade, é bem parecido. Mas isso não quer dizer que o final é o mesmo. Enquanto lá em Mateus o final foi bem ruim, Mateus 8, o final foi bem ruim, em Mateus 14, o final foi muito diferente. Isso eu quero dizer o seguinte, continue tentando. Mas não deu certo, tenta de novo. Mas não deu de novo, tenta de novo. Eu tentei 4 vezes, tenta a 5ª, ué. Isso não quer dizer que o final será igual. Continue tentando. Parece até que vai ser igual. Mas o final pode ser muito diferente, irmão. A questão é, continue olhando para o alvo e não desista e continue tentando. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, ó Pai, nós te louvamos, porque nós tiramos lições preciosas desse texto. Nós vimos o quanto é importante nós continuarmos insistindo, continuarmos lutando, porque apesar das circunstâncias da vida, apesar de tudo que podemos passar, seja momentos ruins, difíceis, mas nós devemos continuar olhando para o alvo, tendo discernimento, andando sabendo que o Senhor estará conosco em nosso barco. Vai chegar um momento em que o Senhor entrará no barco e assumirá o comando. Vai chegar um momento em que o Senhor vai chegar no nosso barco. E quando o Senhor entrar, as coisas vão mudar de história. As coisas vão mudar. E é isso que nós esperamos. Que o Senhor, a seu tempo, entre em nossa situação, em nosso barco, para fazer a tua vontade. E nós vamos chegar do outro lado e não vai ser igual, vai ser diferente. Porque o Senhor assumiu o comando. E agora é o Senhor que está no comando, é o Senhor que manda. Por isso, Pai, faz o teu querer, faz a tua vontade. Assuma o comando da nossa vida, dos nossos objetivos, do nosso propósito, do nosso ministério, da nossa vida, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te glorificamos e te pedimos, seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Que a graça, o grande amor de Deus, a comunhão, a doce consolação do Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém.